8 melhores carros até 50 mil reais, parte 2. Para você que ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo com várias outras sugestões, vou deixar ao final desse aqui o link para você conferir lá. Mas aqui vamos falar de outras opções que ainda não foram faladas nessa faixa de preço. Começando com o primeiro da lista, para você que busca um carro um pouco mais novo, com a possibilidade de menor quilometragem rodada, dá para pensar no Renault Sandero Zen 1.0 12 válvulas flex manual 2020, tabela R$ 48.899. Aqui um carro para uso diário, para você que quer trabalhar até em aplicativo, pode ser uma boa opção de compra. Equipado com motor B4D 3 cilindros, duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, então aqui não precisa trocar correia dentada, e variador de fase para os dois comandos, entregando uma potência de 79 cavalos na gasolina e 82 no etanol, com um torque de 10.2 kgfm na gasolina, 10.5 no etanol, o que são números bons, aceitáveis para a proposta desse carro. E para o seu peso de 1.035 kg, a relação de peso-potência fica em 12.6 quilos por cavalo. Para o uso urbano, principalmente, que é a situação para que esse veículo foi pensado, sim, pode ser uma boa opção de compra, vai ter um desempenho minimamente satisfatório. O câmbio é manual de 5 marchas, engates até relativamente bons, e o porta-malas tem 320 litros de capacidade, maior da categoria, conta também com o banco traseiro rebatível. Pneus, medidas 185/6515, bem convencionais, e o consumo, falando aqui de dados oficiais, na cidade é um carro que faz 9,5 km por litro com etanol e 14,2 com gasolina. Na estrada, 9,6 no etanol e 14,1 na gasolina. Por que ele tem esse consumo tão bom dentro de cidade? Porque nessa versão Zen ele já vem equipado de série com o sistema Start-Stop, que desliga o veículo em paradas um pouco mais longas de semáforos, de trânsito, engarrafamentos, né? Para economizar combustível. Quando você solta o pedal do freio ali e já engata uma marcha, ele automaticamente liga o motor novamente para você seguir o mais rápido possível. E não só isso, nessa versão Zen ele vem de série também com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, 4 airbags, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, luzes de rodagem diurna em LEDs, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vinha com a central multimídia de série, com leitor USB Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. É claro que ainda falta um pouco aqui em equipamentos, né? Por exemplo, vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, não tinha nem como opcional nessa versão. Mas ainda assim ele tem um mínimo básico essencial para te dar conforto, comodidade, conveniência a bordo e principalmente uma excelente economia de combustível. Além disso, o desempenho ele é minimamente satisfatório para a proposta de um veículo mais urbano, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, se tratando de um hatch compacto, carro de boa altura do solo, não raspa o fundo ali com facilidade, e por essas e outras razões, o Sandero sim é uma boa opção de custo-benefício. Olha só, um carro 2020 abaixo dos 50 mil reais. Bem interessante, né? Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção. O acabamento não é dos melhores, usa plástico duro ali para todo lado, faz ruído com o passar do tempo. Esse motor 3 cilindros SCE da Renault, ele tem alguns relatos de baixar óleo com o passar do tempo. É algo para você ficar ligado, avaliar quando estiver olhando um carro desse para comprar e, claro que quando já tiver um carro desse na sua garagem, verificar ali o nível a cada semana ou no máximo 15 dias para evitar esse problema. Também é um carro mais desvalorizado do que os seus concorrentes. Como eu disse, né, no ano de 2020 está muito mais barato do que alguns que eu vou falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas ainda assim não é um carro de revenda tão ruim, ele tem uma boa procura para ele, mas infelizmente cai um pouco mais de preço frente a outros da categoria. Por exemplo, aqui um carro que cai menos de preço na categoria dos hatch compactos seria o Chevrolet Onix LTZ 1.4 8 válvulas flex manual 2015, tabela R$ 48.932. Olha só, no mesmo preço de um Sandero 2020, você só consegue pegar um Onix 2015, 5 anos mais velho. Então, o que você prefere? Pegar um carro de boa facilidade de revenda, muita procura no mercado, mas 5 anos mais velho, ou pegar um carro com menos tempo de uso, porém um pouco mais difícil de revender? O que você faria? Comente aqui abaixo. Mas, falando aqui do conjunto mecânico do Chevrolet, usa o motor GM Família 1 SP4. Comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui você tem que fazer a troca periódica preventiva dessa correia. A potência é de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, com torque de 3 kgfm na gasolina, 3,9 no etanol. Para um carro de 1.067 kg, a relação de peso-potência fica em
10,1 kg por cavalo. Aqui, naturalmente, vai ter um desempenho melhor do que o Sandero. Ainda mais com o câmbio manual de 5 marchas F15.5 WR, de relações mais alongadas para aproveitar esse torque extra desse motor 1.4. Mas o porta-malas é menor, 280 litros de capacidade. E os pneus, mesmas medidas do Renault, como você pode observar. O consumo na cidade é de 7,9 km por litro com etanol ou 11,5 com gasolina. Na estrada, 9,6 no etanol e 3,6 na gasolina. Na prática, você consegue números melhores do que esses oficiais, e eu posso dizer isso por experiência própria, porque já avaliei um carro desse, já filmei toda a parte interna e externa, levei esse carro na estrada, fiz um teste de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante, e você vai poder conferir tudo no vídeo completo que eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Nessa versão LTZ, o Onix vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freio ABS e farol dianteiro de neblina. Além do sistema de som, que também era de série, com uma central multimídia MyLink de primeira geração, com conexões USB, Bluetooth e volante multifuncional a partir de 2015. O Onix entrega sempre um conjunto mecânico confiável, resistente, com boa oferta de peças, preços acessíveis, um dos mais baratos de manter da categoria, claro, se for um carro que tiver sido bem cuidado. Não é porque é um carro confiável, sem maiores relatos de problemas crônicos, que você vai comprar de olho fechado. Tem que fazer uma boa avaliação, verificar o histórico de manutenção desse veículo, ver se o dono fez as trocas de óleo de forma correta, no período correto, usando o óleo correto. Também verificar toda a parte de documentação, se esse carro não vai ter nenhum impedimento que possa te dar dor de cabeça quando for transferir para o seu nome, não é verdade? E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante quando você for avaliar um carro usado para comprar, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Onix entrega um desempenho razoável para a categoria, consumo de combustível muito bom, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e, por essas e outras razões, é um carro de boa revenda, bem valorizado, um dos mais procurados aí da categoria com certeza. Mas peca por não entregar o step nas mesmas medidas dos pneus principais, além do ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. O acabamento também ele é apenas ok para a categoria, usa plástico duro que não faz muito ruído, mas não entrega uma boa qualidade ali de textura dos revestimentos. É um carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com certa facilidade, também não é homologado para receber reboque ou carretinha e também foi mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. Mas talvez você precise de um pouco mais de capacidade de porta-malas, né? E ainda que é um carro de boa procura no mercado, dá para pensar no Hyundai HB20S Premium 1.6 manual ano 2014, tabela R$ 48.014 aqui para você que busca um carro de bom desempenho nessa versão com motor 1.6, né? Aqui é o motor da linha Gama, duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. 122 cavalos de potência na gasolina, 128 no etanol. Torque de 16 kg/Sm na gasolina, 16,5 no etanol. Para um carro de 1.057 kg, a relação de peso-potência fica em 8,3 kg por cavalo. Esse aqui é um canhão na estrada, é um foguetinho. Se você precisar de desempenho, vai ter aí sem sombra de dúvidas. Dentro de cidade também é um carro muito ágil quando você precisar. Câmbio manual de 5 marchas, engates até bem precisos e o porta-malas tem 450 litros de capacidade com banco traseiro rebatível e bipartido. Bom aí para a categoria. Pneus medidas 185/60/15, bem convencionais. O consumo, entretanto, já não vai ser tão bom quanto os que eu falei anteriormente. Na cidade, 7,8 km por litro com etanol, 11,1 com gasolina. Estrada 8,7 no etanol, 12,8 na gasolina, podendo chegar em números um pouco melhores aí na prática, em torno dos 13, 14 km por litro na estrada com gasolina. É bem plausível de conseguir. E nessa versão Premium, top de linha, vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal, freio ABS, faróis dianteiros de neblina Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor USB, Bluetooth e volante multifuncional.
Só que aqui você tem que ficar ligado porque esse HB20 vinha com 2 sistemas de som na época. Quando ele tem a conexão Bluetooth, não tem o leitor de CD. Quando ele vem com o leitor de CD, não tem a conexão Bluetooth. Então aqui você vai ter que escolher um que tenha o sistema que mais se encaixe nas suas necessidades aí, né? Além disso, o HB20 tem um bom conjunto mecânico confiável, resistente, um dos mais confiáveis motores 1.6 que temos no nosso mercado, boa oferta de peças, desempenho muito bom, consumo de combustível condizente dependendo da sua exigência ali no momento, da sua forma de guiar, bons engates do câmbio, acabamento um pouco melhor, já tem um encaixe melhor entre as peças, menos rebarbas aparentes, faz também pouco ruído com o passar do tempo, porta-malas de boa capacidade e aqui temos um exemplo de sedã compacto bem procurado no nosso mercado de usados também, com certeza. Por isso está num preço mais elevado, olha só, um 2014 na faixa dos 50 mil reais aproximadamente. Então, é um carro que cai pouco de preço pelo que ele oferece, pode ser até considerado um pouco caro pelo que ele entrega frente aos seus concorrentes, mas também pode ser considerado uma vantagem do ponto de vista que ele desvaloriza pouco. Mas, falando de pontos de atenção, é outro que usa step de uso temporário, suspensão traseira bate fim de curso com certa facilidade, faróis são de foco simples e tem várias reclamações de baixa eficiência de iluminação, que é algo para você também testar nesse carro, fazer um test drive, de preferência à noite, para ver se vai te atender ou não. Também é um carro que tem uma frente um pouco baixa em relação ao solo, dependendo da situação. Pode raspar com certa facilidade. Relatos de falha no marcador de combustível também são frequentes em toda a linha HB20 de primeira geração. Mas, passando aqui para o quarto da lista, para você que quer um pouco mais de estabilidade, prazer ao guiar, dá para pensar no Volkswagen Polo Sportline 1.6 8 válvulas Flex Manual 2014. Tabela R$ 42.995. Aqui vem equipado com motor EA111 VHT, que eu já fiz um vídeo completo falando em detalhes sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Link na descrição para você conferir. Em resumo, é um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Então outro para você ficar ligado com essa manutenção periódica preventiva. Potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol. E torque de 15,4 kgfm na gasolina, 15,6 no etanol. Para um carro de 1.117 kg, hatch compacto, a compacto premium, relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. É 1.6 que não vai ter nem de perto mesmo o desempenho do HB20, mas já tem um bom torque em baixa para você ter boas retomadas de velocidade, ultrapassagens aí ainda com bastante segurança. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, um dos melhores do nosso mercado com relação a precisão nos engates. Porta-malas é pequeno, 270 litros de capacidade e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 95515, perfil mais baixo, o que joga contra na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade 6,2 km por litro com etanol, 9,4 com gasolina. Estrada 8,1 no etanol, 12,1 na gasolina, também aqui não é um carro tão econômico assim quanto os que eu falei anteriormente. De série, nessa versão Sportline, vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt-down para o espelho do lado direito, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Opcionais de banco de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e Isofix. Além do sistema de som que também vinha de série, com leitor de CD USB, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Então aqui é um carro que tem uma boa lista de equipamentos comparado com o HB20, o Onix e vários outros da categoria. Além disso, entrega um conjunto mecânico confiável, resistente, se tiver sido também minimamente bem cuidado. É um motor que não aceita outro óleo que não seja o especificado no manual do proprietário. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação, verificar o histórico de manutenção de um carro desse para ver se o dono anterior usou o óleo correto. Se não tiver usado, a chance desse motor criar borras futuramente também é grande. Fique ligado. Desempenho é bom. Consumo de combustível razoável, tendendo a médio para a categoria, boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com a maioria daqueles opcionais disponíveis, carro de excelente dirigibilidade, boa rigidez torcional, carroceria toda soldada a laser, passa bastante estabilidade ao fazer curvas, boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade e é um veículo também de boa revenda, que não cai muito de preço frente aos concorrentes. Mas peca pelo porta-malas pequeno, acabamento que é plástico duro para todo lado, faz ruído com o passar do tempo, espaço interno para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores, e também não é dos melhores com relação ao conforto ao rodar, principalmente pelos pneus de perfil baixo. E também tem vários relatos de estourar coxinho dos amortecedores dianteiros. E não adianta colocar um coxinho paralelo
de segunda linha, porque não vai durar, vai estourar de novo com facilidade e você vai ter que fazer a mesma manutenção 2 vezes. Dê preferência para peças de primeira linha originais de boa qualidade, se possível. Passando agora para o quinto da lista, vamos falar de veículos de porte maior, com mais espaço interno, com motores maiores também, né? Aqui uma boa opção de compra de sedã médio seria o Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 8 válvulas Flex manual 2016. Tabela 49.923. Olha só que interessante e que curioso, né? Um Cobalt você consegue pegar 2016 no mesmo preço de um HB20 Sedan 2014. O Cobalt é porte médio, o HB20S é porte compacto. Então, o Cobalt caiu mais de preço ao longo dos anos, uma vez que ele era mais caro quando era 0 km. Então, aqui temos uma boa opção de custo-benefício, com um motor de excelente confiabilidade mecânica, preços de peças bem acessíveis, que é o GM Família 1. Comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui a potência é de 106 cavalos na gasolina, 108 no etanol, com um torque de 16,4 kgfm na gasolina e 17,1 no etanol. Números bons para um carro de 1.122 kg. É um carro de porte médio, mas não é tão pesado. Então a relação de peso-potência fica em 10,4 kg por cavalo. Respostas bem satisfatórias ao acelerar e ao retomar velocidades. Câmbio manual de 5 marchas F17 5CR. Não é dos mais alongados aqui, mas está bem casado também com esse motor 1.8 aí, com seus aproximados 17 kgfm de torque, dependendo do combustível. E com um excelente porta-malas de 563 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, e conta ainda com banco traseiro rebatível e bipartido. Dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Pneus, medidas 195/6515, perfil mais alto, aqui sim você já vai ter o melhor conforto ao rodar. E o consumo na cidade é de 7,1 km por litro com etanol, 9,2 com gasolina. Estrada 9,7 no etanol, 12,6 na gasolina. Números também bem parecidos com o HB20, até mesmo com o próprio Polo Sportline. De série, nessa versão LTZ top de linha, vem com direção hidráulica, com ajuste da coluna em altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios, ABS, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Mas entrega um conjunto mecânico confiável, resistente, com preços de peças bem acessíveis, como já falei, e tudo você encontra com muita facilidade para esse carro. Bom desempenho, consumo de combustível na média para a categoria, carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a sua capacidade de porta-malas, e um carro de boa altura do solo, também não raspa o fundo com facilidade, também a dianteira não vai raspar aí de qualquer maneira. Mas ele tem alguns pontos de atenção. Tampa do porta-malas ela é mais alta, então acaba prejudicando um pouco a visibilidade traseira em manobras. Não tem marcador de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Acabamento interno é todo em plástico duro, costuma fazer ruído com o passar do tempo. Ajuste de altura do banco do motorista só muda a inclinação do assento, ele não eleva e abaixa como um todo. Então é um carro mais complicado de encontrar a melhor posição de guiar, somando isso ao fato de não ter ajuste de profundidade da coluna de direção. E por essas outras razões é um carro de revenda um pouco mais complicada. Muitos Cobalt também foram comprados para frota, para táxi, apesar desses utilizados em frota terem sido mais nas versões com motor 1.4, versões de entrada. Mas ainda assim, você tem que ter uma atenção redobrada para não acabar comprando um que esteja com uma quilometragem mais avançada e tenha sido mais utilizado ao longo do tempo. Passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um pouco mais de design esportivo, um design mais arrojado, um hatch de porte médio de excelente custo-benefício, por que não pensar no Fiat Bravo Sporting? 1.8 Flex manual 2015, tabela R$ 48.476. Outro aqui também com motor 1.8, só que já é um 4 válvulas por cilindro, o motor é torque da Fiat. O comando de válvulas é simples no cabeçote, mas é sincronizado por corrente. Então outro aqui para não precisar preocupar com troca de correia dentada. Potência 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. Torque de 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. Aqui já temos um carro mais pesado, de 1.365 kg. Ainda assim, a relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo. Desempenho adequado para o porte desse carro. Mas é um motor que exige você trabalhar com ele num giro mais elevado. Ele vai entregar esse torque máximo lá por volta dos 4.500 RPMs. Então, abaixo disso, é um carro que vai ter respostas mais lentas. Fique ligado porque a forma de guiar um Bravo é bem diferente da forma de guiar um Cobalt, por exemplo. E o câmbio é manual de 5 marchas, C510, mecanicamente bem confiável, mas de engates de alavanca mais imprecisos, curso mais longo, que acaba incomodando no primeiro momento.
O porta-malas tem bons 400 litros de capacidade para um hatch médio e conta com o banco traseiro rebatível. Pneus medidas 215/45/17, focadas em entregar uma maior estabilidade, porém jogam contra na questão do conforto ao rodar por esse perfil baixo. E também joga contra na questão do consumo de combustível. 6,5 km por litro no etanol na cidade, 9,1 com gasolina. Já na estrada, 7,6 no etanol, 10,8 km por litro com gasolina. Dá para fazer números um pouco melhores, mas não muito acima desses, eu diria, infelizmente. Mas o Bravo entrega uma excelente lista de equipamentos de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar panorâmico, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. E opcionais ainda de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Sistema de som de série vinha mais simples, com leitor de CD e comandos no volante apenas. E opcionalmente entregava uma central multimídia que acrescentava conexão USB, Bluetooth e GPS integrado. O Bravo tem como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica, é um motor sem maiores relatos de problemas crônicos, desde que minimamente bem cuidado, boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com a maioria daqueles itens opcionais disponíveis, boa qualidade do acabamento interno, revestimentos ali de painel, bancos bem confortáveis, tudo em excelentes materiais ali para te dar um pouco mais de requinte a bordo. Além disso, um carro que entrega excelente estabilidade também com esses pneus de largura 215 é o mínimo que ele deve fazer, né? E o porta-malas tem boa capacidade para a categoria, sendo aí um veículo de boa relação custo-benefício. Hoje está num preço acessível pelo seu ano de fabricação e comparado com o que tem no mercado, né? Mas é um carro que vai ter um desempenho mais fraco em baixas rotações, pelas razões que eu já expliquei. Assim sendo, o consumo de combustível acaba ficando um pouco mais elevado. Também saiu esses Bravo com opção de câmbio Dualogic, que eu não recomendo muito você pegar. É um câmbio que costumava dar mais problemas, tem manutenção extra para você fazer, então pega esse carro com câmbio manual para evitar maiores dores de cabeça. Também o espaço interno para quem vai no banco traseiro, ele é apenas ok para a categoria, não se destaca muito nesse quesito. Tela de GPS, eu mencionei que tinha esse opcional interessante, mas ela é pequena, de visualização um pouco difícil, o que eu também considero como um ponto negativo. Visibilidade externa também não é das melhores, é um carro de linha de cintura mais elevada, então é um carro que tem uma menor área envidraçada, atrapalha um pouco em algumas manobras, e é um carro de peças de acabamento ali de uma forma geral, principalmente peças externas um pouco mais caras. Com isso, é um carro que tende a ter um seguro mais elevado. Por essas outras razões, a revenda dele se torna um pouco mais difícil. Passando para o sétimo da lista, para você que quer um sedã médio de fato, com uma boa relação de custo-benefício, dá para pensar no Nissan Sentra SV 2.0 16 válvulas flex automático 2015. Tabela R$ 50.893. Aqui vem com o motor MR20DE, que eu já fiz um vídeo completo também sobre ele, todos os detalhes de projeto você pode conferir no link na descrição. Resumindo, é um duplo comando de válvulas do cabeçote sincronizado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 140 cavalos com torque de 20 kgfm, independente do combustível que você estiver utilizando, o que é muito bom, não muda o comportamento de desempenho desse carro se você mudar de combustível. Para um carro de 1.322 kg, a relação de peso-potência fica em 9,4 kg por cavalo. Aqui, respostas bem satisfatórias em qualquer situação. Mesmo com o câmbio automático do tipo CVT, que é o JF015E. Esse câmbio aqui no Sentra, ele não simula marchas, é um câmbio CVT de comportamento mais raiz, não tem opção de trocas manuais, sequenciais, simuladas, nada disso, mas ele tá ali para entregar o que ele se propõe, que é conforto quando você quiser andar de forma tranquila e desempenho também, quando você precisar, ele vai jogar aquele giro lá pro alto, vai ficar ali girando naquela mesma rotação um bom tempo, mas o desempenho vai ser ainda satisfatório. E com um ótimo porta-malas de 503 litros de capacidade para um sedã médio está muito bom, ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. E o consumo na cidade é de 6,6 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina. Estrada 9 no etanol, 13,1 na gasolina também, sendo um consumo ok se tratando de um sedã médio relativamente pesado. Nessa versão intermediária, SV vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, chave presencial, bancos de couro, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina
e Isofix. Além do sistema de som que vem de série com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Faltam alguns mimos da versão top de linha SL, mas você teria que desembolsar um pouco acima da nossa linha de corte para adquirir essa versão. Então a SV ela é a mais equilibrada e a intermediária que ainda entrega uma boa lista de equipamentos. Além disso, também entrega um motor bem confiável, resistente, com bom desempenho, assim como o câmbio, que exige sim troca de óleo periódica preventiva. Um detalhe aqui para você ficar ligado, vai comprar um carro desse com câmbio CVT, o dono anterior tem que ter feito as trocas do fluido de transmissão como manda o manual do proprietário, senão é um câmbio que pode passar por problemas, principalmente de superaquecimento. Além disso, consumo de combustível ok para a categoria, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom acabamento, qualidade dos materiais ali de uma forma geral, boa lista de equipamentos bem equilibrada entre custo e benefício. Também carro que entrega um conforto ao rodar mediano, mas de quebra entrega também uma excelente estabilidade. E o porta-malas tem ótima capacidade, mas tem que ficar ligado com alguns detalhes aí no centro, né? Como vários veículos aí da linha Nissan, de praxe, né? As peças de acabamento e até peças mecânicas, algumas têm preços mais elevados, podendo fazer o seguro desse carro também ficar mais caro. Também existem relatos de falha no eletroventilador do radiador do motor. Então, algo para ficar ligado se a unidade que você está olhando para comprar não está passando por esse tipo de problema, deixe esse carro ligado ali por um tempo para ver se ele está acionando o eletroventilador ali de forma normal, ligue o ar-condicionado também para verificar este funcionamento. Além disso, peca em alguns detalhezinhos bobos, né? Falta, por exemplo, iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, é um detalhe que pode incomodar no primeiro momento. É outro que não é homologado para receber reboque e carretinha. E também é um carro mais desvalorizado um pouco quando se olha para os seus principais concorrentes, né? Corolla, Civic e, consequentemente, é um carro de revenda mais difícil, infelizmente. Passando para o oitavo da lista, para você que quer uma opção de SUV de porte médio, dá para pensar no Toyota RAV4 2.4, 16 válvulas, gasolina automático, tração nas 4 rodas, 2009. Tabela R$ 49.529. Aqui ele vem com o motor da linha 2AZ FE. Para todos os efeitos, é um motor da mesma família lá do Corolla, só que com mais cilindrada aqui num SUV de porte médio. É um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VVTi e é um motor todo construído em alumínio, tanto cabeçote quanto bloco. Com isso, a potência entregue é de 170 cavalos e o torque é de 22,8 kgfm, o que é suficiente para um carro de 1.585 kg, relação de peso-potência 9,3 kg por cavalo. Vai entregar um bom desempenho também quando precisar. O câmbio aqui ele é automático de 4 velocidades, ele também é da mesma família dos utilizados lá nos Corolla, né? Aqui é o U241E, acoplado ao motor por conversor de torque, o que garante trocas de marcha sempre suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser, e vem também equipado com a tração integral. Então é um carro que, dependendo da situação ali de baixa aderência, se você pegar uma estrada de barro, de lama, pode sair com um pouco mais de facilidade. E o porta-malas tem ótimos 540 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível bipartido, corrediço e reclinável. Muito bom aí. Pneus medidas 225, 65, 17, bem convencionais tratando de SUV. Claro que não vão ser pneus nada baratos. E o consumo na cidade é elevado, 8,6 km por litro. Na estrada da mesma forma, 10,9. É claro, carro pesado, motor 2.4, câmbio automático de 4 marchas, baixa eficiência aerodinâmica, não vai ser nada econômico, não é verdade? E vem equipado de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade, teto solar elétrico, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Sistema de som vem com leitor de CD e comandos no volante também já de série. A RAV4 entrega um conjunto mecânico confiável, resistente. Claro que não é um conjunto tão barato assim de manter, principalmente com relação à tração integral. É um sistema muito bom para encarar a estrada de terra, estradas com lama, mas exige manutenção preventiva, troca de óleo da caixa de transferência e do diferencial traseiro. Câmbio também, da mesma forma, tem que fazer a troca do fluido lá de forma preventiva e, claro, né, as outras manutenções básicas que qualquer carro exige. Mas entrega um excelente conforto ao rodar, bom acabamento, espaço interno, lista de equipamentos também ok para a categoria, para o ano de fabricação desse veículo, excelente capacidade de porta-malas, é um carro também alto em relação ao
solo, né, o mínimo que se espera quando se compra um SUV, né, ainda mais de porte médio. Por essas outras razões, é um carro valorizado que, mesmo não sendo o campeão de revenda da categoria, o mais procurado da categoria, ainda assim segura preço muito bem, não cai muito de preço ao longo dos anos. Pontos de atenção: peças de acabamento são mais escassas. Esse modelo aí da RAV4 já saiu de linha há um bom tempo, então algum detalhe mais específico ali de acabamento, um botão ali no painel, pode ser um pouco mais difícil de encontrar hoje em dia. O consumo de combustível naturalmente vai ser mais elevado, também falta um computador de bordo, merecia num carro desse porte, mesmo nesse ano de fabricação, e dá para considerar que é um carro um pouco caro pelo que ele entrega. Aqui você está pagando para ter uma menor desvalorização futura e ter uma excelente confiabilidade mecânica. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui agora falar de um sedã, porte grande, uma barcona para você que curte essa pegada. Dá para pensar nessa faixa dos 50 mil reais num Honda Accord EX 2.0 16 válvulas, gasolina automático 2011. Tabela R$ 48.327. Aqui ele vem equipado com o motor da linha R20, que é o mesmo que vinha lá na CR-V, que um pouco depois viria no Civic, né, de nona geração, mas no Civic ele já viria flex. Aqui no Accord ele ainda é um monocombustível de comando de válvula simples, o cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC, entregando uma potência de 156 cavalos com um torque de 19,3 kgfm. Para um carro de 1.472 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,4 kg por cavalo, respostas bem satisfatórias aí ao retomar a velocidade. E o câmbio é convencional de 5 marchas, é o B90A. Acoplado ao motor por conversor de torque e trocas de marcha também suaves, sem trancos, e é um câmbio sem qualquer relato de problema crônico, sendo bem confiável. Porta-malas, 453 litros de capacidade, ok para a categoria, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus, medidas 215, 60, 16, até bem comuns de se encontrar para esse aro, e o consumo, pasmem, na cidade faz 9,5 km por litro, chegando a fazer 14,3 na estrada, isso falando de dados oficiais. É um carro que, sabendo levar ele de forma tranquila, pode surpreender muito positivamente pela economia de combustível. Estamos falando de um sedã de porte grande. É difícil um carro ser econômico nessa categoria, mas ainda assim ele entrega um consumo relativamente bom. E nessa versão de entrada nesse ano modelo, né, que é a EX com motor 2.0, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade, bancos de couro, sendo que o do motorista ainda tem ajustes elétricos, duplo airbag frontal, freios ABS com EBD, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, e faróis dianteiros de neblina. O sistema de som vem com leitor de CD MP3 e comandos no volante. Aqui estamos falando de um carro 2011. Ainda não dava para exigir uma central multimídia, uma conexão Bluetooth ali no sistema de som. Agora, faltou um computador de bordo aqui, na minha opinião, poderia vir, mesmo que fosse como opcional. Mas entrega uma excelente robustez, confiabilidade mecânica, conjunto mecânico ali praticamente o mesmo do Civic, então tem boa oferta de peças. Claro que não vai ser um plug and play do Civic, né? Alguns componentes específicos podem ser diferentes, mas ainda assim, boa oferta de peças de uma forma geral, bom desempenho, bom consumo de combustível, carro confortável a rodar, ao mesmo tempo que entrega excelente estabilidade. É um carro que não tem aquela batida de suspensão tão seca quanto a do Civic, o que é muito bom. Carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a qualidade do acabamento interno, materiais de excelente textura ali em painel, forros de porta, bancos, baixo nível de ruído interno também. É um carro que entrega um excelente isolamento acústico e é uma versão mais fácil de você encontrar bem cuidado. Os Accord com motor V6 já começa a ficar mais complicado. Muita gente comprou esse carro para dar uma modificada, aumentar a potência e com isso acaba diminuindo um pouco a durabilidade. Então esses 2.0 de uma forma geral são mais fáceis de encontrar ali 100% originais caso você queira. Mas tem que ficar ligado porque é um carro de peças de acabamento caras, alguns componentes ali de suspensão também, suspensão traseira principalmente independente e peças de acabamento de uma forma geral, né, peças estéticas, além de peças de acabamento interno, né, que são um pouco mais escassas, também vão ter preços mais elevados. Com isso, o seguro fica mais difícil de fazer, se você conseguir fazer, porque aqui já estamos falando de um carro com mais de 10 anos de uso. Também é um carro grande, que exige um espaço maior para fazer suas manobras, uma vaga maior para estacionar, baixo em relação ao solo, tem uma distância entre eixos maior, a combinação perfeita para raspar o fundo e a dianteira ali com certa facilidade. E
Naturalmente é um carro de menor procura no mercado. Esse mercado aí de sedãs grandes já não movimenta tanto, já não tem tanta liquidez quanto uns sedãs médios ou até mesmo sedãs compactos. Quando você quiser vender um carro desse, vai ter que ter um pouco mais de paciência para encontrar um comprador. Apesar do Accord também ser um outro exemplo de veículo que, mesmo sendo difícil de revender, não cai tanto de preço assim ao longo dos anos. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando mais algum outro carro interessante nessa faixa dos 50 mil reais que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você quer ver mais opções de bons veículos até 50 mil reais, vou deixar desse lado aqui a parte 1 desse vídeo. E desse lado aqui, para você que quer ver sugestões de veículos em outras faixas de preço, separados por categorias, tudo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.